A gente realmente precisa voltar à essência do que é o Evangelho. A gente realmente precisa voltar àquilo que Deus nos chamou para nós sermos. Porque você já se perguntou se você se converteu de verdade? Às vezes eu me questiono, será que eu me converti de verdade? Porque eu ainda tenho algumas atitudes de pessoas não convertidas. Claro que nós somos seres humanos, e nós vamos falhar e nós vamos errar. Mas eu também penso que nos dias atuais nós vivemos um evangelho diferente do qual nossos avós viviam. A minha avó e o meu avô materno, eles eram cristãos. Meu avô tocava na igreja presbiteriana, guitarra, eu tenho foto dele. E é um evangelho diferente. É um evangelho de, eu vou aderir agora à moda de ser cristã e não de conversão, porque conversão é mudança de direção. Conversão, quando a gente vai tirar CNH, a gente sabe que é uma estrada, a conversão, e aí eu volto. Então é uma mudança de direção. E a gente tenta ajustar o evangelho ao nosso modo confortável de viver. Você se lembra na época da escola? Quando nós tínhamos amigos e colegas dentro da nossa sala de aula que eram crentes porque eles usavam vestimentas diferentes da gente. E a gente achava eles brega. A gente não chamava eles para aula de educação física no time de basquete, porque não, ele não ia saber jogar. Imagina, a menina que usava saia, o menino que não usava uma bermuda. Não, eu não quero ele, não. E a gente acabava se afastando desse tipo de pessoa. Claro, religiosamente, errado. Só que hoje em dia é diferente. Hoje as pessoas acham bonito a gente ser crente. Hoje em dia as pessoas acham que a gente é moderno, que a gente é parecido. Porque assim, as pessoas olham para nós e falam assim, você é parecido com todo mundo. A gente não tem mais um estereótipo de um evangélico. As igrejas hoje, elas são modernas. Nós ouvimos as mesmas músicas iguais a todos. Nós fazemos tudo igual a todo mundo. Mas nós somos crentes. Nós não vemos mais pessoas querendo ser parecidas com Cristo. Elas querem ser atuais, elas querem ser modernas, elas querem ser parecidas com o mundo. Sabe aquele meme que virou? Eu vou parafrasear aqui nessa frase aqui. Crente, sabor, mundo. Ou mundo, sabor, crente. E a gente tenta se moldar ao mundo querendo ser crente. Pouco se fala sobre arrependimento. Pouco se vê pessoas se convertendo. A gente vê muitas pessoas mudando de igreja. Inclusive convidando pessoas que já estão dentro de uma igreja para ir na minha. Vai visitar a minha, porque a minha é melhor. Pouco se fala de conversão verdadeira. Pouco se fala de transformação de vida. Nós acostumamos a viver um evangelho superficial. Eu já aceitei a Cristo e isso me basta. Você já perguntou para Deus o que existe em você que precisa ser mudado? Você já perguntou para Deus o que ainda precisa ser transformado? Você já perguntou para Deus o que tem em você que ainda não agrada a Ele? Qual transformação precisa de fato acontecer na sua vida? A palavra arrependimento parece que está longe de nós. E evangelho não é conforto, evangelho é confronto. Se a gente vem na igreja no domingo achando que nós vamos ser massageados por uma palavra, você está no lugar errado. Que Deus me dê graça e sabedoria para não apontar os nossos erros,
mas para que a gente tenha uma conversão, uma transformação de vida de verdade. Nós somos ensinados a fugir do sofrimento, porque atribuímos nosso sofrimento a Satanás, às tentações do inimigo, quando na verdade, muitas vezes o diabo fala assim, é só a nossa carne gritando, o nosso ego inflado gritando. A nossa carne grita porque ela não se converteu verdadeiramente ao Evangelho. Ela se converteu apenas ao Evangelho da modernidade. A gente vive o período da era da graça. Nós fomos ensinados que somos salvos pela graça, e isso é verdade. Mas é um perigo muito grande, porque nós estamos paralisados pela graça. Porque existem deturpações do Evangelho, existem adulterações do Evangelho, modificações que nos levam para longe de Deus. A falta de transformação se atribui ao fato de vivermos longe da presença daquele que morreu na cruz do Calvário. Porque a gente passa a semana inteira, a gente acha que vir à igreja no domingo já é o suficiente. Como que você tem intimidade com uma pessoa ficando com ela 2 horas semanais? Não tem como. Eu tenho um relacionamento com meu marido de 30 anos. E eu continuo regando esse relacionamento ainda. Porque é fácil a gente se afastar. E a gente vive dentro da igreja, longe da presença de Deus. Porque nós não queremos mais nos arrepender. Nós queremos um evangelho de conforto. Eu estou indo na igreja, uau, que lindo. Mas não me confronta, não me muda. E hoje eu queria trabalhar a palavra arrependimento. E atribuir essa palavra a um personagem da Bíblia que se chama Davi. Aquele que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Abra comigo 2 Samuel 11:1. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós aprendemos aqui. Quem está na jornada comigo, 365, essa semana a gente entra no livro de Neemias. E é nesse livro que a gente aprende a honrar a palavra de pé. 2 Samuel 11:1. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Amém? Pode se sentar. Silvano hoje é o meu tangedor. Você consegue puxar aí? Alguma? Só para a gente entrar na... Você consegue, você é corajoso. Meu menino. É isso. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Obrigada, Jesus, pela tua presença aqui. Obrigada, Senhor. Em 1 Crônicas, no capítulo 20, o verso 1, vai dizer algo semelhante ao que a gente leu. E eu vou ler aqui. 1 Crônicas 21. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Joabe conduziu o exército israelita em ataques bem-sucedidos contra a terra dos amonitas. Durante essas operações, cercou a cidade de Rabá, a atacou e a destruiu, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe conquistou Rabá e a destruiu.
Preste atenção. Então, nós lemos 2 textos, um em Samuel, um em Crônicas, de 2 ângulos diferentes. O mesmo versículo, só que em 2 ângulos diferentes. Em Samuel, a gente vê o coração de Davi já se achando suficiente. Porque aquela época era para os reis irem guerrear. E ele escolheu ficar. E aí, quando ele resolve ficar, ele se achando o suficiente, ele baixa a guarda, relaxa e cai. Aí em Crônicas, a gente vê que a guerra continua. Aparentemente tudo correndo bem, porque o exército, ele guerreou, ele destruiu o inimigo. Mas o rei ficou descansando. E ainda assim, o reinado continuou crescendo, vencendo batalhas. Agora eu quero unificar esses 2 versículos, porque a gente precisa entender que aqui Davi, no meio da guerra, ele resolveu ficar. Ele se afastou do lugar de responsabilidade e compromisso, e isso abriu espaço para muitos erros na vida dele. Se você continuar a leitura do versículo em Samuel, você vai conhecer lá a história de Batseba, aonde ele saiu na varanda do seu quarto e avistou uma mulher que era casada e a trouxe. E aí a gente sabe o que aconteceu com isso. Aonde que começou o pecado de Davi? Você consegue me relatar isso? Sabe que pessoas cansadas, elas negociam princípios e compromissos. Quando Deus pede para a gente descansar, a gente tem que descansar. Mas quando Deus nos pede para guerrear, a gente tem que guerrear. Você percebe que quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, a gente cai. A gente baixa a guarda. E foi uma sequência de pecados de Davi. Ele viu, ele adulterou, ele matou o marido daquela mulher, porque ele queria esconder o quê? O pecado dele. Em Crônicas, do lado de fora, aparentemente estava tudo funcionando bem. A gente leu aqui no versículo, o exército foi, o exército guerreou, o exército destruiu o inimigo. Mas Davi ficou lá. E agora eu quero dar um giro de 360 graus e vamos alterar a história. A gente vai mudar o personagem principal, agora sou eu e é você. Nós vamos ler novamente esses 2 versículos e quando tiver o nome de Davi, eu quero que você fale o seu nome. Amém? Combinado? Põe aí, Samuel, para mim. No começo do ano, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Andresa enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Andresa ficou em Jerusalém. Crônicas. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Joabe conduziu o exército israelita em ataques bem-sucedidos contra a terra dos amonitas. Durante essas operações, cercou a cidade de Rabá, a atacou e a destruiu. Mas Andresa ficou em Jerusalém. Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Aí eu queria inserir isso para a nossa vida. A gente está inserido no contexto igreja. Nós estamos aqui hoje. Nós poderíamos ter escolhido estar na nossa cama, estar com a nossa mãe, estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui. A gente está engajado no ministério, cantando com uma boa imagem para os outros, mas por dentro nós podemos estar relaxados, vivendo no automático, acostumado com o que nós sempre fizemos, mas vivemos indiferente, ou seja, cheio de pecado não confessado, cheio de amargura no coração, com muitas coisas a mudar e longe da presença de Deus.
Se eu perguntar para cada um de nós aqui, você está 100% aqui hoje? Ou você só está de corpo presente? A gente está acostumado a viver uma vida de remorso. A gente sente culpa porque a gente deixa de fazer ou a gente realmente faz. A gente se sente mal, a gente fica com vergonha, a gente fica com medo de consequência, mas não muda o comportamento e a postura. Davi, ele foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus, mas como todos os outros homens, ele teve seus pecados e suas falhas, assim como nós. E nós, até quando? Sabe, esses dias eu estava orando no meu tempo com Deus, e aí Deus falou assim para mim, você está com uma inveja no coração. Eu falei, como assim? Eu falei, não. Aí o Senhor falou, você está com inveja sobre aquela situação. Eu falei, Senhor, eu me arrependo agora. Eu me arrependo agora, porque foi o Senhor que revelou isso no meu coração. Para mim eu estava tudo bem, mas o Senhor me revelou algo de uma ponta de inveja. E aí eu orei, me arrependi e falei, Senhor, que essa pessoa, ela vai aonde eu esse ano não posso ir. Mas que ela seja ministrada tão fortemente como eu já fui em todos os anos que eu fui neste lugar. A gente precisa ser forte o suficiente para se arrepender daquilo que nós temos dentro do nosso coração. A gente está se achando muito autossuficiente. A gente está muito independente de Deus. Estamos inseridos dentro do contexto de igreja, mas continuamos as mesmas pessoas. Nós queremos todos os dias trazer conforto para o nosso coração, onde na verdade nós precisamos ser confrontados todos os dias pela palavra do Senhor. A gente não pode mais viver esse contexto de igreja. Eu não sei se você já reparou, mas desde que a gente trocou a identidade visual dessa igreja, tudo coopera para sermos uma comunidade, para termos tudo em comum. Só que ainda a gente escolhe viver isolado. A gente escolhe viver as nossas vidas somente. Gente, se tem algo que eu gosto muito de fazer aqui na igreja, é um mutirão de limpeza. Porque a gente coloca um louvor, a gente pega a vassoura, a gente pega o sabão, a gente joga. Um cai, o outro escorrega, o outro levanta, a gente dá risada. Estamos no contexto de comunidade, tudo em comum. Mas nós estamos tão egoístas que nós não queremos mais sair de dentro da nossa casa e se relacionar com ninguém. Deixa eu falar algo para você. A gente quer ser parecido com Cristo e não quer se socializar com ninguém. Jesus tinha um Judas. Jesus tinha um Pedro que negou. Relacionamentos é viver à beira do abismo. Eu não sei se vai dar certo ou não. Eu já me frustrei com tantas amizades, com tantos relacionamentos, mas eu escolhi viver novamente em comunidade. É uma escolha que nós temos que fazer. Eu posso me frustrar? Claro, porque nós somos seres humanos. E nós erramos. Essa semana eu fui na consulta da minha filha, a Gabriela, ter uma devolutiva. E aí ele falou algumas situações que acontecem até no mundo. Das pessoas querem ter relacionamentos, ter situações, mas elas já não querem mais porque elas se frustram. Porque elas são prejudicadas nas amizades. E isso é um contexto mundial. Não é um contexto, sabe? As pessoas, elas querem ser aprovadas. As pessoas, elas têm necessidade de aprovação. Não, nós não precisamos de aprovação de homens. Nós precisamos da aprovação de Deus. Enquanto nós estivermos encalacrados na aprovação de pessoas, para você poder participar de um grupo de pessoas, nós seremos frustrados.
Mas quando nós dependermos somente do Senhor, queridos, o contexto vai ser bem diferente. E aqui eu quero voltar à palavra, eu queria colocar em Salmo 32, quando eu falo de remorso, aqui a gente vai ver um Davi com remorso. No contexto do Salmo 32, o versículo 3 e o 5. E por que eu quero trazer isso para a nossa vida? Porque nós precisamos nos encontrar dentro da palavra. Senhor, aonde eu preciso me arrepender? Aonde eu preciso mudar? Aonde eu preciso de transformação ainda? Olha o que diz o Salmo de Davi. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste a minha culpa. Por um breve momento a gente vê aqui Davi agarrado ao remorso, com medo, com culpa, mas ele não quis confessar a Deus. E o corpo dele sofreu, o corpo dele definhou. Ele sentia a mão pesada do Senhor sobre ele. Nós temos discernimento, nós sabemos quando Deus está falando, filho, faça isso. Filho, você precisa mudar nisso. Filho, muda a direção da tua vida. E aqui a gente vê esse Davi sem confessar e o corpo definhar. E a palavra de hoje, ela quer nos trazer uma mudança de comportamento. Eu já falei aqui na outra vez que nós estamos vivendo um tempo de restauração das nossas vidas. Passamos por transição. E nessa transição, nós temos que ser uma nova versão de nós mesmos. Nós precisamos mudar a nossa postura, o nosso posicionamento. E isso é de dentro para fora. Tem coisas que não combinam mais comigo e com você. Tem palavras que não combinam mais na minha boca. Tem brincadeiras que não convém mais eu fazer. Tem lugares que não convém mais eu ir porque não combina comigo. A versão que Deus me deu de hoje não combina mais com aquilo que eu tinha no passado. O que te trouxe até aqui não pode te levar adiante. Nós precisamos ter um compromisso verdadeiro com Deus. A gente não pode ser meia mussarela e meia calabresa. A gente precisa ser totalmente de Jesus. E quando Ele nos confronta, que nós tenhamos o compromisso de nos arrepender, mesmo que eu não queira. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de adultos. Temos jovens aqui, adolescentes, mas nós estamos falando de pessoas crescidas. E pessoas crescidas têm que fazer o que tem que ser feito. A gente não escolhe. O nosso poder de escolha chegou até Cristo chegar na nossa vida. Quando Cristo entra na nossa vida, agora a nossa vida não é mais nossa, a vida é de Cristo. Ele que manda e eu obedeço. Vocês estão conseguindo compreender onde eu quero chegar? Pastor Léo, ele já ministrou 2 palavras aqui sobre o modelo de igreja. Ele trouxe diagnósticos da igreja tristes. Porque Deus teve uma igreja ideal. Ele idealizou uma igreja. Mas ela foi modificada. Ela foi adulterada. Ela foi misturada. E eu quero te fazer uma pergunta para reflexão. Você aceita se arrepender e voltar ao lugar onde Deus te chamou? Você aceita ser verdadeiramente transformado por Deus? Amém? Quinta-feira, vou quebrar um pouquinho o gelo. A gente estava aqui no Cine Pipoca. E aí a gente cometeu um pequeno erro. Porque o vídeo era para maiores de 16 anos e nós trouxemos os nossos filhos. E aí tinha 5 crianças menores de 16 e aí a gente colocou eles lá no Ministério Infantil.
E aí eu cheguei lá, eu falei, vocês prometem que vocês vão ficar quietinho? Aí um virou para mim e falou assim, tia, quem vai ficar com a gente? Eu falei, vocês. Eu falei, vocês prometem? Aí um assim, prometo. O outro, prometo. E meu filho estava inserido também, tá? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, levanta a mão direita. Aí os três assim. Falei, eu prometo. Aí eles, eu prometo. Não fazer bagunça, não fazer bagunça. Não gritar, não gritar. E eles assim, com o olho desse tamanho para mim. Falei, porque senão a pastora Andresa vai vir com o chinelo e daí vocês. E aí eles deram risada, lógico. Gente, eles ficaram bonitinhos. Eles obedeceram. Sob pressão. Que Deus possa ser sob pressão conosco. Amém? Glória a Deus. Apocalipse. Não, perdão. Vamos ler Salmo 51. Depois eu vou para Apocalipse. Salmo 51, a gente vai ver um Davi arrependido. Salmo 51. Gente, eu tenho tanta coisa para melhorar na minha vida, mas tem uma das coisas que eu mais amo, é a palavra de Deus. Eu acho que eu sou falha, eu tenho certeza que eu sou falha em outras coisas, em outras disciplinas de Deus. E eu preciso melhorar, principalmente no jejum. Mas a palavra de Deus, eu queria ler vários versículos aqui. Olha o que diz aqui no Salmo 51, a gente já vê um Davi diferente do remorso, agora um Davi arrependido. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tem razão no que dizes e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Olha, a gente vê aqui um Davi arrependido do seu pecado. Do mesmo pecado. Ele não diminui o que ele fez, ali ele reconheceu. Ele sabia que ele tinha ofendido a Deus. E quantas vezes nós temos vergonha de reconhecer o nosso erro? Quantas vezes nós erramos e ao invés de correr para a presença do Pai, a gente se isola e vai para longe da presença de Deus. Hoje é um convite de Deus para nos arrependermos daquilo que nos faz mal, daquilo que ainda faz a gente tropeçar na nossa vida espiritual e voltar aos caminhos de Deus e estar na presença dEle e reconhecer, Senhor, eu sou pecadora, eu reconheço o meu erro. Eu reconheço que eu fiz errado. Por favor, Pai, me perdoa. Me perdoa, Jesus. Nós precisamos ser corajosos. Muitas vezes nós, quando criança, nós tínhamos vergonha de falar a verdade para os nossos pais. Por quê? Porque ia vir e a gente transfere isso para Deus. A gente transfere a nossa vergonha, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, com medo de estar na presença de Deus. Mas Deus é um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus que quer que você reconheça o seu pecado, o seu erro, reconheça. Sabe, às vezes a gente acha que pecado é eu matar, é eu roubar, é eu assaltar um banco, mas muitas vezes é um orgulho ferido. Um orgulho de dar o braço a torcer. Um orgulho de não pedir perdão. Um orgulho de não
liberar perdão sobre a vida da pessoa. E eu me incluo nisso. Hoje é um convite que Deus tem para mim e para você. Se arrependa. Volte para o lugar onde eu te coloquei. Não é para você ficar no conforto. É para você ficar na posição que eu te coloquei. Haverá dias de descanso, sim, é necessário. Mas haverá dias de guerra. E nós estamos em dias de guerra. E nós precisamos de posicionamento para nós guerrearmos a guerra que o Senhor colocou para nós. Levanta a tua cabeça, não é hora de você ficar na sacada do seu conforto. Reconheça aquilo que Deus colocou no seu coração. Senhor, eu me arrependo. Apocalipse 3, 15 e 19. Ai, grudei o negócio aqui. Cadê Isa? Tá aqui, ó. Tá aqui. Essas coisas vai para a internet, gente. A pastora tenta. Apocalipse 3, do versículo 15 ao 19. Olha o que diz aqui. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos seus olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Olha o que João relata, o que Jesus disse para ele. Será que eu e você nos encontramos nessa referência aqui? Você não é frio e nem quente. Você já viu fazer um chá com água morna? Fica horrível. Um café com água morna. Será que nós não estamos neste contexto? E ele fala, já que você não é frio nem quente, eu vomitarei da minha boca. E aí a gente chega a um determinado momento da nossa espiritualidade, que a gente se acha totalmente capaz de seguir em frente sem a presença de Deus. A gente diz realmente, eu sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E olha o que Deus fala, e não percebe que é infeliz. Sabe, queridos, tudo que nós precisamos é de Cristo nas nossas vidas. Tudo que nós precisamos é de Cristo nas nossas vidas. Porque Deus sabe quem nós somos sem Ele. Eu sei quem eu sou sem Cristo. E não é nada legal. A gente vive uma igreja atual, adulterada pela modernidade, misturada de contemporâneo e sofisticado. Mas Jesus nunca foi moderno e sofisticado, Ele sempre foi simples. A gente quer sofisticar algo que é simples. Olha o que Jesus descreve em Mateus 23. Coloca para mim na versão NVI, Igor, por favor. Mateus 23, os versículos 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. O que é sepulcro caiado? É uma metáfora bíblica usada para descrever pessoas hipócritas,
com aparência de ser justa, santa ou boa exteriormente, como um túmulo pintado de branco de cal, mas que interiormente são corruptas, falsas e cheias de podridão. É forte, né? E aí Jesus, ele está relacionando isso a nós. Porque uma aparência de ser justo não significa que você é justo. Qual é a pergunta que você tem que fazer para Cristo todos os dias? Pai, onde eu tenho que ser transformada? O que não te agrada em mim, Pai? O que eu faço que não agrada a Ti, Pai? Hoje o que Deus tem para nós não são dedos apontados. Deus não tem dedos apontados para nós, e sim uma correção de rota, uma conversão, uma correção. E se nós verdadeiramente nos arrepender, a gente tem um novo e vivo caminho. Que a gente esteja aberto à correção todos os dias da nossa vida pelo nosso Pai. Provérbios 3, 11, 12 diz assim: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Se você está passando por uma correção do Senhor, você é filho legítimo. Toda correção no início ela dói. Toda correção ela traz um tipo de dor. Mas no final você vai sair diferente. Você vai sair mais maduro. Você vai sair mais forte. Mais parecido com Cristo. E é isso que nós precisamos todos os dias, sermos parecidos com Cristo. Mas para ser parecido com Cristo, Deus vai colocar Judas na nossa frente. Para ser parecidos com Cristo, Deus vai colocar um Pedro na nossa mente, também na nossa frente. Pensa que é fácil? Não é não. E por último eu quero ler Hebreus 12, do 7 ao 13. Hebreus 12, do 7 ao 13. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Amém, queridos? O versículo ele fala por si só. A gente vive um momento de reconstrução das nossas vidas. Nós vivemos um tempo de cuidado do nosso Deus, mas também um momento de correção de rota. Nós precisamos aceitar a disciplina do nosso Pai Celeste. Esses versículos, eles retratam a bondade e a misericórdia que Deus tem com cada um de nós. Porque ainda que nós estejamos sofrendo, ainda que nós estejamos passando por um momento difícil das nossas vidas, mas o nosso Pai nos ama. E Ele corrige aquele a quem Ele ama. Nós precisamos sim aceitar o sofrimento. Muitas vezes a gente cria em nossa mente crenças limitantes. De que eu não quero sofrer. Eu quero sair logo do sofrimento. Mas o que Deus quer nos ensinar nesse sofrimento? Você já perguntou isso para Deus? Sabe, queridos, tudo que eu vivi esse ano, eu ainda não estou pronta para verbalizar isso. Mas Deus tem mexido muito dentro do meu coração. Aquilo que eu atribuía a Satanás, um dia eu vou conseguir dizer. Foi a mola propulsora que Deus colocou para que Ele me levasse ao lugar onde Ele queria me levar.
Porque lugar de conforto não é para nós. Se a gente quer conforto, a gente está no lugar errado. Deus, Ele quer que sejamos parecidos com Ele. E para ser parecidos com Ele, nós precisamos ser moldados, ajustados, confrontados, para que a gente seja a noiva perfeita de Cristo. Lembra o povo do Egito? Até chegar a Canaã, eles passaram por um processo de detox. Porque Deus já tinha tirado eles do Egito. Mas o Egito ainda estava dentro deles. Nós estamos no mundo. Mas o mundo precisa ser tirado de dentro de nós. E nós precisamos aceitar isso. Que o mundo seja tirado de dentro de nós. O dia que Deus nos chamar, Ele vai olhar e vai falar: você é minha noiva perfeita. Você não é uma noiva adúltera, não é uma menina, mas é uma noiva. Para se casar é preciso ser mulher. Para se casar precisa ter maturidade. Para se casar não pode ser menina. E para a gente se encontrar com Cristo, nós precisamos ser a noiva perfeita de Cristo. Amém? Que nós estejamos hoje sendo revigorados. As nossas mãos cansadas e os nossos joelhos que estavam enfraquecidos. E nós só vamos mudar isso quando nós nos comprometermos a nos arrepender, para termos uma vida fortalecida pelas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Que nós estejamos abertos à correção do nosso Pai, à correção do nosso Deus. E estejamos comprometidos a nos arrepender todos os dias da nossa vida. Não se limite a estar num culto de domingo, mas regue a sua semente de amor, de intimidade com o Senhor, para que a gente possa ser fortalecido. Amém? Coloque-se de pé. Eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus por esta palavra. Que o Espírito Santo possa continuar ministrando os nossos corações de uma forma sobrenatural. Sabe, queridos, às vezes a gente vem na igreja no domingo de manhã achar que nós vamos ser saciados por uma palavra que vai amaciar o nosso ego, que vai massagear o nosso eu. Mas Deus é um Pai amoroso e por isso que Ele traz conserto para as nossas vidas. Por isso que o Pai traz correção de rota. Por isso que o Pai nos leva a um lugar que se chama arrependimento. Nós precisamos voltar a este lugar de arrependimento. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de